Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Zenilda para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Amém. Amém. Quero cumprimentar aqui esse público que se faz presente. O Márcio do Bertshop, que fazia algumas sessões que não comparecia. Seja bem-vindo novamente. Quero cumprimentar o ex-vereador desta casa aqui, Silmar Golanoski, a Márcia, em seus nomes. Quero cumprimentar os demais presentes. Também cumprimentar os colegas vereadores, os funcionários desta casa e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, uma boa noite. Estendo também meus cumprimentos a todo o pessoal do Zarec, em nome do ex-vereador Silmar, da Márcia e de toda a sua equipe. E da mesma forma, cumprimento aos assessores da casa e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Expediente de 29/11/2021. Ofício número 21/2021 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, em resposta ao ofício número 134/2021, com relação ao projeto de lei número 13/2021. Ofício número 191/2021, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 121/2021, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 122/2021, que altera a lei número 6.664, de 23 de novembro de 2021, de autoria da vereadora Zenilda Lemos. Ordem do dia. Para a segunda votação, o projeto de lei número 119/2021, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e da outras providências. Primeira votação, o projeto de lei número 41/2021, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Professor Alandi Amanepel. E o projeto de lei número 98/2021, que extingue o programa Sentinela, institui o Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, CREAS, e da outras providências. Projeto de lei número 99/2021, que altera a nomenclatura de cargo comissionado e da outras providências. E o projeto de lei número 108/2021, que denomina Via Pública de Guilherme Louce. E a Tribuna Livre, Silmar Luiz Golanoski. 30 anos da Dozarec. Indicações. Indicação número 292/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Lidio Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto Passos, prefeito municipal, e à senhora Kátia Oleskovski Munhoz, secretária municipal de saúde, que inicie os estudos para abrir licitação para castração em massa, com os recursos destinados pelo deputado Valdir Kubalchin. Indicação número 293/2021, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado melhorias com patrola e colocação de material nas ruas Matias Miller, Martim Frantes Filho, Alípio Martins, próximo do Campo Estrela Azul, bairro Piedade. Era o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski.
Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os senhores e senhoras vereadoras, comunidade hoje que nos prestigia nessa noite, a comunidade da Dosarec, a Márcia, o Silmar e todos que fazem parte desta importante instituição em nosso município. Boa noite a todos. Cumprimentar também os internautas que nos acompanham, imprensa, colaboradores da casa. Senhor presidente, eu estive esse final de semana na região ali da Piedade, em várias ruas, e está precisando de que seja feito uma revitalização naquelas ruas. Bastante ruas com valetas bastante grandes, as chuvas causaram isso nos últimos tempos. Também precisa um pouco de material e várias ruas ali da Piedade, próximo do campo do Estrela Azul, aquela região ali, que está sendo necessário. Então, estamos encaminhando para a Secretaria de Obras, também já tive uma conversa com eles no dia de hoje. Acredito que durante a semana eles devem fazer as devidas melhorias naquela região. Já faz um bom tempo que não foi passada a patrola naquela região e agora vem sendo muito necessário. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite a todos, principalmente ao nosso amigo Silmar Golanossi, faz presente, os demais companheiros da Dosarec, pessoa que nos assiste pela rede social. Eu só queria dizer, vereador Vilmar, que eu estive nessas mesmas ruas e algumas indicações eu não tenho feito aqui na Câmara de Vereadores e tenho diretamente falado com a Secretaria que tem nos atendido. Com certeza o senhor também tem atendido. Piedade é o local onde a gente praticamente vive lá e nós sabíamos que depois da chuvarada e com falta de material e outras coisas, está sendo recuperado agora com o tempo bom. Com certeza, só quero assinar com o senhor e dizer que a gente está junto e que eu acho que muitas ruas, não só da Piedade, como do nosso interior e de outros bairros, também estão com problemas devido às chuvas que tivemos e também a questão de material que estava um pouco complicado a retirada, triturar pedra e cascalho. Mas só quero estar junto com o senhor nessa minha indicação. Com certeza, vereador. Mais nenhuma inscrição, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores interessados em fazer uso da tribuna. Nenhum vereador interessado, presidente. Convido o senhor Silmar Luiz Golanovski a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, com a permissão de todos, em nome da minha especial amiga vereadora Zenilda Lemos, saudar a todas as vereadoras e dizer que é um grande orgulho chegar a uma casa legislativa e contabilizar não apenas uma representante da ala feminina, mas 40% da casa. Se não é o maior plenário feminino, com certeza é um dos maiores do Brasil em todas as esferas. O que mostra que Canoinhas, embora seja uma cidade que tem muito a evoluir, muito a crescer, da parte dos seus eleitores, está alinhada com a modernidade, com aquilo que nós queremos de melhor para o nosso futuro. Quero aproveitar aqui, saudar a todos que nos acompanham através das redes sociais, saudar as pessoas ligadas à nossa entidade que estão aqui presentes. Quero saudar em especial a Márcia e todas as pessoas da ala feminina que compõem a Dosarec, nosso vice-presidente Gerson Medeiros, em seu nome, a todos os demais da diretoria, bem como saudar o Evandro, que tem sido sempre o nosso condutor do ônibus nas nossas viagens
e tem recebido sempre elogios pela forma cordial, respeitosa e zelosa, principalmente, com que conduz o nosso maior patrimônio, que são os nossos doadores. Quero agradecer a essa casa o convite feito para atualizar as informações da Dosarec no momento em que completamos 30 anos de existência. Sem dúvida, nos dias atuais, não são muitas as instituições, as empresas que conseguem atingir esta marca. Quando se trata de uma associação que tem por foco o bem do próximo, isto é ainda mais difícil. Quando se trata de uma associação que tem por foco não o bem direto dos seus associados, mas das pessoas a quem eles vão servir, que são, na sua grande maioria, anônimas. Diferente de grande parte das entidades que se formam motivadas para auxiliar aqueles que compõem a entidade, a Dosarec é diferente. A Dosarec é uma associação de pessoas que se dispõem a doar sangue. Não para si ou para os seus familiares apenas, mas para qualquer pessoa. E como eu disse, na grande maioria dos casos, para pessoas que elas não sabem, ou eles não sabem, quem será o próximo a bater na nossa porta. Então é muito difícil o nosso trabalho, porque de um lado nós temos que pedir ajuda a quem talvez nunca tenha precisado. E torce até, reza para que nunca precise. E por isso entende que talvez não deva nos ajudar. E de outro lado, eu não posso pedir dos nossos associados mais do que eles já fazem, porque afinal de contas eu tiro deles o sangue. Mais do que isso fica difícil pedir. Então, nesse momento, eu quero aproveitar também os 30 anos para agradecer a todos aqueles, e aqui eu estaria com certeza cometendo uma temeridade se eu começasse a citar nomes, a todas aquelas pessoas, empresas, entidades que de uma forma ou de outra contribuíram para que a gente chegasse até aqui do jeito que chegamos, atendendo a todos os pedidos que recebemos. Nós temos hoje como fonte de sustento da nossa instituição, única e exclusivamente, a doação que é oriunda das contribuições em conta de luz. Esse projeto da doação em conta de luz, ele começou há 15 anos atrás, nem sei mais há quanto tempo. E na época a gente dizia, com R$1 você pode ajudar a salvar vidas. E muitas pessoas aderiram. E a grande maioria absoluta continua ainda contribuindo com R$1. E para nós é muito bem-vindo, sempre. Só que ao longo desse tempo todo, os nossos custos se alteraram muito, como todo mundo pode imaginar, pelo nosso dia a dia, na prateleira do supermercado, no posto de combustível, na oficina e por aí vai. Mas, de qualquer maneira, é deste recurso que nós podemos dizer sim, indiscriminadamente, a qualquer pedido que a gente recebe. Então, a você que tem na sua conta de luz aquela contribuição lá de R$1, de 2, 3, 5, não sei quanto, é por sua causa que a gente continua conseguindo fazer e honrar os nossos compromissos no tocante às questões financeiras. O nosso muito obrigado a todos, se sintam abraçados. Como eu disse, se eu começar aqui a citar nomes, eu estarei com certeza esquecendo de alguém, porque foi muita gente que contribuiu, que ajudou para que a gente chegasse até hoje. Mas por que uma associação de doadores de sangue? Esta entidade foi a primeira do Brasil, criada em 25 de novembro de 1991. 25 de novembro é o Dia Universal dos Doadores de Sangue. Foi escolhido esta data por iniciativa da Organização Mundial de Saúde, que, sentindo em todos os países do mundo que, um mês depois desta data, Natal, havia sempre uma demanda maior por procedimentos que utilizassem a transfusão de sangue, embora houvesse uma oferta menor, em virtude das festas natalinas, das férias, etc. e tal, e isso é no mundo todo. Então, muita gente que era até doador
de repetição, doador contumaz, acaba se afastando dos bancos de sangue, e aí acidentes, eventos, tantos outros, geravam uma demanda maior, enquanto que a oferta de doação de sangue era menor. Foi entendido por criar, então, esta data como a data do Dia Universal do Doador Voluntário de Sangue. E nós aproveitamos para que neste dia acontecesse, então, a formalização desta associação. Mas isso começou muito antes do que isso. Eu diria que há mais de 60 anos antes disso. Eu sei que o meu espaço aqui não é tão extenso para relatar histórias de 60 anos, mas vale o registro que em 1958, quando meu pai servia então, prestava o serviço militar no Rio de Janeiro, foi, digamos assim, escolhido como voluntário, né, para doação de sangue. Precisamos de doadores de sangue, voluntários, você e você. Quem prestou serviço militar sabe como é o voluntariado naqueles lados. Não entendia, não sabia do que se tratava, quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Ele foi. E quando informado de que aquilo estaria salvando a vida de alguém, para ele foi um grande impacto na vida dele. Retornando a Canoinhas, sempre que ouvia, né, que no hospital estavam precisando de sangue, ele sempre se dispunha. E na época não era tão fácil assim haver doadores dispostos a fazer isso. Havia muito tabu a respeito da doação de sangue. Quem lembra da agulha que se utilizava naquele tempo, já por si só vai entender que realmente não era algo assim tão convidativo, mas era a necessidade. O Hospital Santa Cruz, assim como a maioria dos hospitais na época, não tinha banco de sangue. A coleta era feita numa sala, enquanto o paciente era operado na outra. O sangue saía de uma sala e era transfundido na outra imediatamente. Naquela época, o único exame que era feito era o exame de tipagem sanguínea. Não se tinha o sangue até então como vetor de doenças. A única testagem era a tipagem sanguínea. E como ele se dispunha a fazer isso, naturalmente os médicos, até por uma questão de segurança, e na época eram 4 apenas os médicos em Canoinhas, por uma questão de segurança, já avisavam aos familiares, olha, fulano vai né, eram cesáreas, eram cirurgias de qualquer, enfim, pode precisar de sangue, traga aí 2, 3 aí para a gente ter na mão aí. Então o doador aguardava numa salinha enquanto a operação transcorria, se precisasse tirava o sangue e passava na hora. E por conta dessa situação, meu pai acabou sendo chamado de coringa de sangue. Que a qualquer momento, como no jogo, o coringa serve para quebrar qualquer necessidade, a qualquer momento, chama o sapateiro. Porque o meu pai era filho de sapateiro, então era chamado de sapateirinho, depois quando cresceu ficou só no sapateiro mesmo. Chama o sapateiro que vai precisar de sangue aí. E lá estava ele. E quando aconteceu um fato onde, durante o parto de uma senhora, houve uma hemorragia, a família correu atrás, indicaram, foram até lá em casa, meu pai foi doar, não foi suficiente, tem que conseguir mais. Ele saiu, foi em busca de mais alguém para doar. Chegando num determinado estabelecimento, conversando com o cidadão, disse, não, eu vou, mas o meu preço é tanto. Aí eu disse, não, peraí, o sangue não se vende, não se paga, não se compra, não existe isso. Não, eu só vou se pagar. Ele saiu, retransmitiu para a família, diante do desespero, a família disse, não, pode pagar que nós não precisamos. E ele voltou atrás e disse, não, agora não é mais aquele preço, agora é tanto. Revoltado com a situação, ele voltou no hospital e doou pela segunda vez no mesmo dia. Aquela senhora faleceu, aquela criança sobreviveu, e ele jurou para si mesmo que nunca mais alguém padeceria por falta de sangue. E, de fato, a partir daquele momento, isso passou a ser o combustível da vida dele. Aonde quer que fosse, aonde quer que estivesse, poderia ser no bar, poderia ser no campo de futebol, poderia ser na festa de igreja. Quem o conheceu sabe que muito do que ouvia, do que saía da boca do seu Orestes, ela falava de doação de sangue. Eu que o acompanhei desde moleque, e muito dizia assim, pai, pelo amor de Deus, não me fale mais de sangue. Que eu já não aguentava mais, porque quem escutava a primeira vez era a primeira vez, né?
Mas eu que estava junto escutava a história todas as vezes. Então não era fácil. Mas ele entendia que era necessário, por quê? Porque ele sozinho não poderia doar sangue para todo mundo. Então haveria necessidade de trazer cada vez mais pessoas para esta causa. E assim foi. E assim foi como em 1974, quando as emissoras, na época, as emissoras da Globo de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, criaram uma gincana entre os 3 estados, gincana como essas que a gente durante muito tempo viu por aqui, e tinham várias tarefas. Uma delas era trazer o maior número de doadores de sangue e uma pessoa que tivesse o maior número de doações de sangue. E, de alguma forma, alguém chegou até ele aqui já, isso em 1974. E ele reuniu um grupo de pessoas, levou até lá, todas essas pessoas doaram sangue, e ele apresentou a documentação que tinha como sendo, à época, o maior doador de sangue do sul do Brasil. Santa Catarina contabilizou seus pontinhos na gincana, não sei no final das contas se ganhou ou não ganhou, mas essa tarefa nós ganhamos. E aquilo começou a criar corpo, né? A criar corpo, isso em 1974, a entidade só foi fundada em 1991. Porque várias iniciativas acabavam frustradas porque as pessoas, para falar bem a verdade, tinham medo de doar sangue. Ah, porque doar sangue engorda, doar sangue emagrece, doar sangue engrossa o sangue, afina o sangue. Todo mundo tinha uma boa desculpa para não fazer a doação de sangue. E não era tão simples como é hoje. Né? Você chega lá, uma agulha que parecia aquela agulha de costurar saco, um garrafão do lado ali para encher de sangue, viu? Era desestimulante, para dizer bem a verdade. Mas com muita luta, se planejou, num determinado momento, comprar uma geladeira para o hospital, para que aquele sangue coletado tivesse pelo menos 2, 3 dias de validade, para que não se precisasse cada vez do doador na outra sala. E aí meu pai, que entre outras artimanhas era metido artista de circo, resolveu promover um evento num circo local, para arrecadar fundos para comprar uma geladeira para que o hospital pudesse guardar sangue. Então lá ele fez números de equilibrismo, outros fizeram outras aventuras lá, enfim, para comprar a tal da geladeira para o banco de sangue. Depois de muito tempo, de muita situação, o hospital conseguiu montar o seu próprio banco de sangue. E ali os doadores faziam então as suas doações, e a sequência foi. Daqui a pouco não podia mais, porque o banco de sangue ia fechar, porque não tinha condições, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Mais uma vez a Dosarec se mobilizou. Nós compramos à época a centrífuga refrigerada, que a gente chamava de a máquina da vida. Aquilo foi uma campanha muito grande aqui na cidade para comprar esse equipamento, juntamente com um freezer de congelamento rápido, onde a centrífuga faria a separação dos hemoderivados, e aí sobraria o plasma, que não era utilizado nas transfusões, seria congelado, para aí o hospital fazer a revenda disso para a produção de medicamentos, vacinas, enfim, seja lá o que for. Um equipamento que custou alguns milhares de dólares na época, porque à época vivíamos a inflação de 80% ao mês. E foi comprado o equipamento, e em cima de um carro de bombeiro foi feita uma carreata na cidade com foguetório e tudo mais. Durante mais algum tempo, o hospital continuou funcionando, e aí se viu, então, a necessidade da formação da associação, porque nós precisávamos ter uma resposta rápida para as necessidades. E aí, agrupando pessoas, foi fundada a associação, que começou a trabalhar com muito menos pessoas do que nós temos hoje aqui neste espaço. Mas, como tudo que está fadado ao sucesso, com poucos que estejam engajados, o resultado acontece. E assim foi, o tempo passou, os doadores foram aumentando, chegamos a criar o modelo que talvez é o modelo de maior sucesso nesse tipo de trabalho, que é dos coordenadores de grupos de doadores. Em cada comunidade começávamos a ter uma pessoa que representava
a entidade lá e ele fazia de porta a porta, só que no interior esse porta a porta é uma porta aqui, uma porta daqui 5 quilômetros e por aí vai. Então, a pé, a cavalo, em cima de um burrinho, como nós tínhamos alguns coordenadores que faziam isso, estavam lá batendo de porta a porta, combinando uma viagem de doadores, que na época nós não tínhamos o nosso ônibus, esses doadores eram trazidos até aqui por ônibus da prefeitura, pela Kombi velha do mercado que nós tinha lá, e enfim, de alguma forma, vinham até aqui, e daqui iam para Curitiba, para Joinville, mas principalmente para Curitiba, e chegamos a levar mais de 35 mil doadores de sangue para Curitiba ao longo desse tempo todo. Na época, não se internavam pacientes praticamente em Joinville ou Florianópolis. Não havia a estadualização dos procedimentos do SUS. Pacientes que necessitassem de maior complexidade eram levados para Curitiba, nos diversos hospitais de Curitiba. E lá nós levávamos doadores e era isso toda semana, o tempo todo, era uma loucura. E a Dozarec foi crescendo e a necessidade do ônibus se tornando cada vez mais frequente. A prefeitura nos ajudava, sim, mas era o ônibus da educação, era o ônibus não sei do que, em algum momento podia, outro momento não podia, a gente tinha que compreender isso. E aí nós criamos, né, a necessidade quando fechou o banco de sangue aqui em Canoinhas. Quando fechou o banco de sangue foi a grita, nós precisamos do ônibus e nós precisamos de uma unidade do Hemosc aqui em Canoinhas. E aí começou a luta pelo ônibus que transportaria os doadores de sangue. E não foi fácil. Por mais que a necessidade sugerisse que isto era uma questão de pedir e receber, não foi fácil. Foram muitas as manifestações, foram muitas as cobranças, e quando todas as promessas já tinham perdido a sua validade, na época o senhor Orestes, vereador, se propôs como em forma de protesto, varreu o calçadão para protestar contra as promessas que não haviam sido cumpridas. E junto com eles se mobilizavam mais de 100 mulheres dispostas também com as suas vassouras a fazer esse gesto simbólico de protesto contra as promessas não cumpridas. Esse protesto seria num sábado, na sexta-feira à noite, o então vereador também Sabatini teria recebido uma ligação do então deputado estadual Mauro Mariani de que haviam disponibilizado recurso para a aquisição desse ônibus. E nós, de fato, assim fizemos. Na época foram R$90 mil, o ônibus custava 96 mil e alguma coisa, tínhamos que fazer uma rifa para complementar, mas assim foi feito. E o ônibus, a exemplo da máquina da vida, em carreata, foi recebido pela comunidade de Canoinhas. Logo em seguida, nós tivemos o fechamento do banco de sangue, da coleta de sangue que acontecia no Hospital Santa Cruz. Não ainda o Hemosc. A coleta de sangue no hospital fechou em 2006. E aí nós demos início, então, à busca pela unidade do Hemosc. Nós entendíamos que, por sermos a capital dos doadores de sangue, era uma injustiça, não apenas para com os nossos doadores, mas com o povo catarinense. E quem assistia à RBS, hoje é natural que já pulverizou muito isso, mas há tempos atrás a audiência total da RBS, todos os dias, se não todas as semanas, você assistia lá pedidos de sangue para os hospitais lá da região de Joinville. Então não tinha como a gente se manter estático, tendo aqui tantos doadores que não poderiam mais doar, porque a unidade aqui tinha sido fechada, a vigilância sanitária fechou, porque não havia estrutura adequada para isso, e é compreensível pela necessidade da excelência dos procedimentos relacionados à hemoterapia. E nós iniciamos, então, essa marcha pela busca da unidade aqui do Hemosc. Aí, já na sequência, eu era vereador e dediquei uma grande parte das minhas ações nesta casa para que nós conseguíssemos uma unidade do Hemosc aqui. E numa das idas a Florianópolis, falando com diretoria da CEPOM, da FAES, a Fundação Mantenedora do Hemosc e do CEPOM, falando com diretoria do Hemosc,
E eu acho assim que eu já não era assim uma pessoa muito bem recebida lá, porque os caras deviam estar até o pescoço. E aí, num dado momento, o presidente da época, Dr. Guilherme Genovez, presidente do EMOSC, me disse: não, pode ficar tranquilo, que a partir do segundo semestre do ano que vem, nós estaremos com a unidade aberta em Canoinhas. E como eu trabalhava na rádio à época, onde eu ia, eu levava o microfone, eu levava o gravador. E gravei em tom de entrevista, isso também, eu preciso levar para o pessoal, né, ter uma informação, tá ali, e ele reforçou. Até uma partir dali nós tínhamos uma data, coisa que até então nós não tínhamos. Talvez ele falou isso para dizer, não, pelo menos aqui, durante uns 10 meses, o cara não aparece aqui, porque nós já demos uma data. Retornando para cá, botamos isso na rádio e começamos a nossa campanha de contagem regressiva para a abertura do banco de sangue. E aí tivemos, né, o engajamento da imprensa como um todo, da comunidade como um todo, desta casa, enfim, aonde a gente podia se pronunciar, ia cantar parabéns para alguém, no final dizia, faltam tantos dias para a abertura do banco de sangue. Ia num velório, dava os pêsames e faltam tantos dias para a abertura do banco de sangue. E aonde a gente falava isso, quem nunca tinha ouvido falar disso, em algum momento ouviu. E quando chegou no último dia, que seria o prazo final para a abertura do banco de sangue, e não havia nenhuma mobilização para isso, mais uma vez, o senhor Orestes, com aquela devoção a uma causa, ele se propôs a doar sangue numa cadeira de palha, embaixo de uma árvore, no calçadão da cidade. Porque era o que nós tínhamos naquele momento. A capital dos doadores voluntários de sangue. E isso eu digo, não foi autoproclamação nossa. É lei dentro do estado de Santa Catarina o reconhecimento. Não foi ninguém que autoproclamou isso. Tem uma lei que diz que nós somos e como diz o ditado, a gente mata a cobra e mostra o pau. Nós tivemos que fazer a doação em praça pública, numa cadeira de palha, embaixo de uma árvore, porque Canoinhas não tinha o banco de sangue. Obviamente, mobilizamos imprensa e tudo mais, e a cobertura disso caiu como uma bomba. Né? E, naturalmente, o pessoal foi para cima do EMOSC, viu, vocês estão pedindo sangue o tempo todo, os caras lá estão fazendo isso, e mais aquilo, e como é que fica, e como é que é, e como é que não é. Aí houve, finalmente, a mobilização do EMOSC, para que tivéssemos aqui uma unidade. O hospital cedeu um espaço, a Prefeitura de Canoinhas não mediu esforços para contribuir de uma forma ou de outra, enfim, e nós conseguimos ter aqui inaugurada a unidade do EMOSC. E muita gente pergunta, mas por que fechou o EMOSC? Para falar do porquê que fechou o EMOSC, a gente precisa falar de como que abriu o EMOSC. Então ele abriu desta forma. Não abriu por um planejamento do EMOSC em si. Nós entendíamos que havia uma necessidade, até porque, seguidamente, havia o pedido desesperado por sangue. Desesperadamente, nós tínhamos que levar doadores lá para Joinville para que pudesse retornar o sangue para cá. Então nós entendíamos que havia necessidade, nós sentimos a necessidade, mas não estava dentro dos planos do EMOSC. Eles abriram porque houve uma pressão popular, porque houve a vontade de colocar toda essa vitalidade, toda essa vida nas veias dos catarinenses espalhados pelo estado todo, porque a partir da unidade do EMOSC, nós teríamos a cidade integrada na hemorrede do estado. Nós não precisamos de uma unidade do EMOSC para atender ao Hospital Santa Cruz, ou ao Hospital de Três Barras, ou de Major Vieira. Nós precisamos do EMOSC aqui para ajudar o resto do estado de Santa Catarina, onde as pessoas têm cirurgias eletivas canceladas, tem pessoas que padecem realmente pela dificuldade do sangue. Então nós corremos atrás disso. Mas, como eu disse, o fechamento se explica pela abertura. Tanto que no dia da inauguração, no dia 22 de dezembro de 2008, com aquilo que nós entendíamos que seria o ponto alto de todo o trabalho da Dosarec, do seu Orestes, de todos os doadores, etc. e tal, no dia da solenidade, a Dosarec ou o seu Orestes não foram sequer citados no dia da solenidade. Então, ali foi a senha de que nós estamos aqui porque não deu para segurar mais o rojão. Mas na primeira oportunidade nós vamos cair fora. E foi assim ao longo de todos
os 8 anos que o EMOSC atuou aqui. Quando foi fechado e esta casa se manifestou cobrando explicações, a resposta que foi dada, entre outras tantas, é de que a unidade aqui ela tinha capacidade para coletar até 720 doadores por mês e que nunca tinha atingido este número. Esse número de 720 nós viemos a saber no dia da justificativa. Nós nunca soubemos que havia um número mágico que deveria ser atingido. Nós nunca soubemos. Mas se a gente pegar e fazer as contas aqui, 5 dias por semana, segunda a sexta, que era o tempo que eles estavam disponíveis para coleta, isso vai dar uma média de 35 coletas por dia. O nosso ônibus tem capacidade para 23 pessoas. A gente normalmente trazia o ônibus lotado. E na maioria das vezes, quando nós agendávamos com um coordenador, a gente pedia para que ele marcasse 26, 27, porque do dia que era marcado a viagem até o dia que ela de fato acontecia, alguém ficava gripado, ou alguém tinha algum outro compromisso, e para a gente não perder, né, a viagem, digamos assim, a gente sempre pedia alguns a mais. E normalmente vinham aqueles 23 e vinham mais alguns de carro. E quando acontecia de superar 20 no dia de coleta, a Márcia escutava cobras e lagartos no dia seguinte, porque onde já se viu, porque a gente não consegue, porque não dá tempo, porque isso, porque aquilo, mas eles queriam 35. Se a gente mandasse 35 lá, eles iam mandar doadores embora, porque não deu a hora, nós vamos fechar e ponto final. E esse número de 720 é um número que, segundo eles, é o número que viabiliza uma unidade de coleta. O EMOSC tem três, digamos, padrões de estabelecimentos, né? A unidade de coleta, que é a mais básica, como o nome já diz, ela só faz a coleta. O doador chega lá, o sangue é coletado, vai para a geladeira, é agrupado aquele sangue do dia e ele é despachado para um hemocentro. Né? Tem o hemonúcleo, hemocentro e unidade de coleta. Nós tínhamos aqui uma unidade de coleta, um modelo mais básico, um modelo mais simples, e segundo eles, eram necessários no mínimo 720 coletas por mês para justificar a existência de uma unidade de coleta. A gente é leigo, nós só queríamos doar sangue, nós só queríamos ajudar, nós só queríamos ser parceiros. Esta semana, eu e o vice-presidente da entidade, nosso querido Gerson Medeiros, estivemos em União da Vitória, no EMEPAR, que é o equivalente ao EMOSC lá do Paraná. Nós fomos lá, fomos homenageados, lá nós fomos homenageados. Pela passagem, obviamente, do Dia do Doador, pelos 30 anos da Dosarec, e a gente ficou sabendo de alguns números bastante interessantes. União da Vitória, hoje, não tem uma unidade de coleta. Tem um hemocentro, onde faz todos os procedimentos. Ela é autossuficiente em 99,9% das demandas que a saúde da região tem em termos de sangue. Ela não precisa se reportar a Curitiba, que é a capital. Ela não precisa se reportar a qualquer... Não, ela tem autonomia de quase 100% para atendimento em toda a região, com tudo que é necessário. Hemácias, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, não importa, tudo que uma bolsa de sangue pode produzir, União da Vitória recebe, faz a separação, faz a padronização, a testagem, tudo. Portanto, é uma unidade que tem um custo, podemos assim deduzir, muito maior do que a unidade de coleta que nós tínhamos aqui. Sabe quantas coletas por ano mantém aquela unidade de União da Vitória viável? Cerca de 1.000 no ano. E o EMOSC diz que fechou aqui, porque aqui tinha que ter pelo menos 720 por mês, senão não era viável. Se não era viável, foi incapacidade, incompetência, ingerência deles em cada bolsa de sangue daqui ser mandada para Joaçaba para receber a sorologia, os procedimentos e tudo mais. Por que Joaçaba?
É o pior caminho em termos de logística que nós podemos ter, é ir daqui para Joaçaba. Experimente tentar ir de ônibus daqui para Joaçaba. Você chega em São Paulo de ônibus e não chega em Joaçaba no mesmo tempo. Mas eles escolheram Joaçaba. Segundo eles, inclusive, metade das bolsas que eram coletadas aqui chegavam lá sem utilização mais. Porque as caixas térmicas não recebiam o devido zelo, o devido cuidado, etc. e tal. E em 8 anos de operação, eles não foram capazes de fazer um puxadinho lá no Hemosc, em Joinville, e fazer a sorologia lá. Nós temos veículos das prefeituras de Canoinhas, de Três Barras, de Major Vieira, de Bela Vista, indo diariamente para Joinville. Não precisariam pagar um centavo para ver esse sangue chegar lá. Ah, mas nós não tínhamos como processar esse volume de sangue lá na unidade, já estava saturado, mas estavam pedindo sangue o tempo todo porque não tinha. Então, por uma questão meramente de ego, foram sabotando a unidade de Canoinhas. Essa que é a grande verdade. Essa é que é a grande verdade. Tem uma outra verdade também que não foi dita, que a FAES vinha já naquele período atrasando repasses para o Hemosc e para o CEPOM, a ponto de, em determinado momento, ser ventilada a possibilidade de que o CEPOM não atenderia mais. E quem conhece o CEPOM, que atende pacientes oncológicos, imagina que seria isso, mas chegou a ser ventilado na época. Então é óbvio que na hora do aperto vamos cortar aonde? Canoinhas foi para a fita. E por falar em atendimento ao CEPOM, eu quero aqui registrar também que destas doações que mantém vivo o Hemocentro de União da Vitória, 1/3 delas é doação da Dosarec. 1/3 dessas doações que eles recebem ao longo de cada ano são feitas pelos nossos doadores. E um número que me surpreendeu muito e me deixou muito feliz, embora o motivo não seja para felicidade, mas eu fiquei muito contente de saber que 65% de todos os hemoderivados consumidos, oriundos do Hemepar de União da Vitória, são consumidos no Hospital São Brás de Portunhão, que é referência em oncologia, e atende todo o norte praticamente de Santa Catarina na especialidade que é uma das que mais consome sangue em termos de procedimentos em geral. Então, quando a gente ouviu esse número lá, eu fiquei extremamente feliz. Não que não ficasse se fosse para outros destinos, mas sabedor que sou da quantidade de pessoas da nossa região que é atendido no Hospital São Brás, para mim foi uma alegria muito grande saber que nós continuamos ajudando a salvar muitas vidas em momentos que são os mais difíceis para as pessoas. E o nosso trabalho não para, porque não tem como parar, porque o dia de amanhã nós não sabemos qual é. Só que se avizinham alguns grandes desafios. Com a não existência da unidade do Hemosc, aqui nós temos que levar o sangue que abastece os hospitais da região para Joinville. E aí é um grande desafio, porque nós temos o nosso ônibus lá, né, Evandro? Mas o Índio Velho está com uns 800 mil quilômetros já, né, Evandro? É a manutenção toda em dia, seguro em dia, etc. e tal. Para a gente fazer essa viagem para a União da Vitória, a gente vai sem problema, né? Porque no meio do caminho, se der um problema mecânico no ônibus, a gente reúne uma meia dúzia de companheiros aí, com os caras, vamos lá e resgatamos o doador, trazemos para casa. Mas se acontecer um problema mecânico numa viagem até Joinville, por exemplo, ou até Curitiba, que seja, essa solução fica mais comprometida. E aí nós vamos ter que fretar um ônibus para trazer o pessoal, fretar um guincho para trazer o ônibus, e esse custo nos aterroriza no momento, porque, como eu disse, nós continuamos sobrevivendo basicamente das contribuições em conta de luz, doações de algumas empresas, e com eu diria o caminhar da inflação, não, o cavalgar da inflação do jeito que está, nós estamos ali num equilíbrio muito ajustado entre receita e despesa. Então nós precisamos urgentemente de uma solução. Até dias atrás nós pedimos aqui para a prefeitura para viabilizar um transporte para levarmos doadores para Joinville.
E a informação que nós recebemos do gabinete do prefeito é de que tem que ser feito um projeto pela Câmara de Vereadores, tem que ser aprovado aqui, alguma coisa assim. Então eu aproveito já e deixo esse apelo, né? Que se é possível viabilizar dessa forma, o quanto antes que seja feito isso. Porque, de fato, nós não nos sentimos muito à vontade para fazer essa viagem muito mais distante do que União da Vitória com o nosso ônibus. E estamos, né, lá em União da Vitória, o que nos foi passado, né, Gerson, é que tem gente lá que joga na Mega toda semana, dizendo que se ganhar vai comprar um ônibus. A gente sabe que é difícil, mas se vier, tudo bem. Mas que não é fácil, nós não podemos depender disso, né? Então a gente vai ter que empreitar mais algumas lutas aí para chegar a poder dar uma resposta sem depender de ninguém, que sempre foi o nosso objetivo, não precisar ficar batendo na porta de ninguém, poder ajudar sem incomodar. Nós sabemos a quantidade de demandas que existem, né, em toda a nossa cidade, em toda a nossa região. E esses 30 anos que nós passamos, nós conseguimos dar a resposta a tudo que nos foi pedido. Os próximos 30 nós vamos ter que ver como vamos fazer, porque os desafios são diferentes, mas não são menores. E nós dependemos, sim, da ajuda de todos, de uma forma ou de outra. Dos doadores, a gente não tem muito mais o que pedir, como eu digo sempre, porque quando a gente sinaliza, quando a gente convoca, é de imediato. Estão todos presentes, mas só eles não vão conseguir fazer o sangue chegar àqueles que tanto precisam. Eu agradeço mais uma vez o espaço que foi cedido, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e, mais uma vez, quero agradecer a todos aqueles, aos nossos doadores, coordenadores, a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para que a gente pudesse chegar até o dia de hoje. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer as suas palavras, a história que o senhor contou da Dosarec, do seu pai Orestes. É uma grande honra ouvi-lo e conhecer um pouquinho mais da história da Dosarec, de todos que essa tão nobre instituição ela tem. E fico muito feliz em ter conhecido teu pai, em ter visto a doação lá na praça. Eu vi com os meus próprios olhos, não entendi o que estava acontecendo na época, eu era muito criança, mas a minha mãe falou que aquilo ali era para salvar vidas e eu me emocionei muito, tanto que já doei sangue algumas vezes graças a esse ato de ver teu pai doando sangue, indo lá no programa do Jô. Enfim, pela história dele, eu também doei sangue. E eu tenho uma dúvida, tem mais instituições como a Dosarec no estado ou no país? Eu nunca achei isso na internet, eu não sei se vocês têm esses dados. Nós fomos convidados, nós estivemos até em Tocantins, a convite do governo do estado, para mostrar o exemplo, como funciona e tal. Como você bem acabou de falar, vereador, a figura do seu Orestes, né, eu sempre digo, não, essa frase é mais velha que andar a pé, né, mas aquela coisa assim que as palavras, elas comovem e tudo mais, mas é o exemplo que arrasta. Então, nós vemos muitas campanhas utilizando artistas, utilizando personagens e tal, doe sangue, é tudo muito bonito, tudo muito legal. Mas você tem que ver o cara com a agulha na veia lá. Né? Então, muitas cidades nos convidaram, muitas cidades pediram cópia do estatuto e coisa e tal, mas alguém literalmente tem que dar a sua vida para isso. Né? Não deveria depender disso. Né? A doação de sangue, em boa parte do mundo, ela existe como cultura, por conta das guerras, por conta das tragédias, das necessidades que por lá a população passou e incorporou isso no seu dia a dia. Mas, felizmente, aqui nós não tivemos, e não devemos esperar que tenhamos, né, catástrofes para que as pessoas entendam como sendo natural e normal a ajuda constante e regular. Aqui nós temos muito ainda aquela coisa da doação, porque é alguém da minha família, porque é meu amigo, coisa parecida. Felizmente, né, isso eu dizia sempre para o meu pai,
Eu dizia, pai, você vai passar, nós vamos passar. Mas a cultura da doação de sangue que foi construída aqui, ela vai ficar. Ela não pode morrer. E nós temos feito esse transporte de doadores lá para a União da Vitória, sabendo que além de salvar vidas, nós estamos mantendo acesa a chama daquelas pessoas que, como você, viram o seu pai, eu não vou nem trazer para a figura do seu Orestes, mas viram o seu pai, aquele agricultor simples, humilde, que ninguém nem sabia o nome muitas vezes, até era chamado por um apelido apenas, mas que num dia de uma festa de confraternização viu aquele senhorzinho subir num palco e recebeu uma medalha porque tinha completado 20, 30, 50 doações de sangue. Não tem um filho, não tem uma filha que não transforma o seu pai num herói após saber disso. Isto é herói. Isto é herói. Não o que a gente vê na mídia falando os nossos heróis do BBB, nossos heróis... Gente, por favor, né? Por favor, menos. Mas a questão é essa. Eu não conheço, de fato, outra entidade que tenha se formalizado e continue. Muitas se formalizaram, mas com o tempo... por não existir aquele que serviu que deu sangue, digamos assim, por ela, tivesse acontecido. Aí é difícil, é difícil. A época era outra, né? Também, lógico, sem dúvida. Eu sempre ouvia que o seu Orestes tinha doado. É a mesma coisa que os super-heróis lá da Marvel, que eles fizeram coisas incríveis, salvaram o planeta. Esse era o seu Orestes, que salvou diversas vidas, que doou sangue 2 vezes no mesmo dia para uma pessoa. Em 3 ocasiões diferentes. Então, a gente sempre ouve essas conversas. E, claro, na minha idade, eu acabei não vendo isso presencialmente, mas minha avó me contava, minha mãe me contava, e a gente vê que a do Zarec, ela foi moldada em cima disso, porém surgiram novos heróis. E hoje nós temos diversos heróis que fazem o que ele fazia no dia a dia, heróis que são transportados, né, pelo nosso amigo Evandro, que são no dia a dia atendidos pela Márcia, atendidos pela instituição, e que é interessante isso que se trouxe, que eles passado no dia a dia, esses heróis sendo mostrados, sendo exemplificados, e com isso vocês atraem mais pessoas para estarem dentro da instituição, né? Então desejo sucesso, espero que mais instituições como a de vocês surjam e possam se manter tanto quanto a do Zarec, e desejo muita vida a todos vocês. Obrigado pelo trabalho prestado. Eu agradeço. Senhor, de uma forma muito, mas muito especial, saudar o meu amigo, e esse eu tenho maior alegria em chamar de amigo. Em seu nome, Silmar e Márcia, eu cumprimento todos os associados, os colaboradores da do Zarec. Eu tive a oportunidade de conviver muito de perto com o seu Orestes e depois com o Silmar, né? Seu Orestes, vereador pelo MDB, partido que hoje, graças a Deus, eu presido, e depois acompanhando também o mandato do Silmar Golanowski, do qual eu fui apoiadora, pedi muito voto para o Silmar, porque queria muito e continuo querendo vê-lo aqui, com essa causa, com esta bandeira. E eu dizia isso para o Silmar, que eu tenho certeza que muitas portas foram abertas pela insistência dos doadores, mas também porque o seu Orestes, ele desejou pela necessidade de abrir portas que contribuíram em muito com o desenvolvimento da do Zarec. O mandato do seu Orestes na Câmara de Vereadores e o mandato do Silmar foram portas que se abriram. Com certeza houveram muitas que se fecharam também, Silmar, né? Mas muitas se abriram. Esta bandeira é uma bandeira única, uma bandeira que ajuda a salvar vidas. E ouvindo o Silmar falar, e eu sempre ouço, e cada vez que eu ouço eu fico mais admirada,
da maneira com que a situação é exposta, e tanto o seu Orestes se empodera dessa bandeira pela necessidade. Precisa ter quem a empunhe e vá adiante, abrindo os caminhos, Márcia. Você sabe que no dia a dia é assim. Precisa de alguém que esteja lá para que outros venham e se somem, e todos são importantes. Então, Silmar, uma vez mais eu quero dizer para você da minha gratidão, do meu respeito. Se tem alguém que eu respeito a maneira ética de pensar no campo político, já disse isso para ele, se chama Silmar Golanowski. Silmar, não deixe que as intempéries da vida façam que muitas vezes o desânimo aconteça, e sempre deve ecoar. Eu dizia isso logo depois da passagem do seu Orestes para a vida eterna, eu dizia isso lá na Dozarec. Não sei se você lembra que o seu Orestes consumiu a sua vida por esta causa. Eu falava isso numa motivação para os coordenadores dos grupos. Logo em seguida, depois que o seu Orestes não estava mais entre nós e que houve um certo abatimento natural quando o líder se vai. E juntamente com a Márcia e com o Orestes, então eles prepararam um encontro e lá eu estava com a dura função de não deixar que a chama que o seu Orestes tanto levou se apagasse. E hoje eu digo para você, Silmar, não deixemos que esta chama de salvar vidas, aquela promessa feita quando uma pessoa precisou morrer, para que fosse entendido que nós podemos sim salvar vidas de uma forma voluntária, de uma forma gratuita. E nós já falávamos isso, eu, vereadora Tati, vereadora Ju e vereador Homer, lá na Dozarec, no dia de uma reunião com o Silmar e com a Márcia. Tenham em nós, e eu tenho certeza que os outros vereadores também, tenham em nós este porto aqui na Câmara de Vereadores, este porto seguro. E nós vamos, então, aceitar o desafio de corrermos atrás junto com vocês para a reabertura do EMOSC e para que consigamos uma emenda parlamentar para a aquisição deste ônibus. Registrem isso. Já fiz uns contatos aqui enquanto o Silmar estava falando. E nós, agora, vou fazer esse desafio para a bancada do MDB, tanto estadual quanto federal. Nós precisamos sair do discurso e ir para a ação prática. Nós precisamos reabrir o EMOSC. E enquanto isso não acontece, nós precisamos de um ônibus novo, porque o objetivo é salvar vidas, não colocá-las em perigo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Zênia. Senhor presidente, por gentileza. Obrigada. Silmar, primeiramente agradecer pelas suas palavras. Obrigado. Eu diria que foi um dos melhores dias que eu vivi aqui como vereadora. Que bom. Escutar esses detalhes valorosos da vida do seu Orestes, que eu realmente alguns deles desconhecia, apesar de que é impossível dizer que algum canoense não conhece, não conheceu o seu Orestes, não sabe da história de luta dele. E gostaria de dizer que eu acompanho um pouco o dia a dia e a luta de algumas associações filantrópicas. E também, assim como a vereadora Zenilda, queria fazer um apelo, não só em esfera municipal, como estadual e federal. Nós precisamos dar mais valor, não só valor de moção de parabenização, de menção honrosa e de quadrinho no final do ano, mas apoio e aporte financeiro às associações filantrópicas, que fazem um trabalho maravilhoso de doação de tempo, doação de vida, doação de trabalho. Muitas vezes até suprindo lacunas que o próprio município e o próprio estado Sem não dúvida. fazem. E que elas, olha, chegou a me dar assim um aperto no coração em saber que vocês vivem só de doação. Isso não pode, gente. Isso é um absurdo. Como é que uma associação como a Dozarec, que tem uma função
extremamente importante, que é salvar a vida dos catarinenses, precisa se sustentar e manter suas portas abertas só com a doação da comunidade. A gente não pode deixar isso acontecer. É urgente o olhar que o Estado, que o município, que a União precisam ter, sim, com as associações filantrópicas. E eu concordo 100% com a sua fala quando o senhor diz que é muito difícil, que vocês não querem ficar pedindo ajuda, que vocês não querem bater nas portas. Isso não está certo mesmo. Ter que viver dependendo de emenda parlamentar, de implorar por um dinheiro para conseguir trocar o ônibus. Gente, a gente vive em outros tempos. Em tempos que, sim, organizações institucionais, sociais, de cidadãos, fazem, às vezes, muito mais do que órgãos públicos administrativos fazem. E aqui temos um exemplo nessa casa também, que é a vereadora Tati, que leva nos ombros uma responsabilidade do tamanho do mundo com a causa animal, por exemplo. Que ela não tem essa obrigação, mas ela carrega nos ombros, assim como hoje a Dozarec faz. Então, em seu nome, em nome da Márcia, de todos os associados, diretoria, todas as pessoas, doadores que estão aqui nessa noite e hoje, nós mantemos a nossa responsabilidade com vocês. Algumas viagens a Florianópolis e bateção de perna, e, enfim, as tentativas estão sendo feitas para a volta do EMOSC. A gente recebe notícias boas, mas eu nunca mais vou me esquecer daquela nossa fala, que a gente só pode acreditar vendo, né? Eu sou muito esperançosa, mas sabe que às vezes a gente, né, já começa a duvidar, né? Mas com esperanças de que isso realmente venha acontecer, não só por ser algo que remonte uma necessidade do Estado de Santa Catarina, mas também respeito. Respeito pela Dozarec, respeito pela população de Canoinhas, respeito pela figura do seu Orestes. Então, agradeço imensamente, Silmar, e mantenho o compromisso e a responsabilidade com a Dozarec. Com Obrigado, certeza Juliana. pode contar com a gente. Se me permitem, só para mostrar a importância do cargo de vereador, né? O meu pai, enquanto não era vereador, ele ia para a Assembleia, porque, afinal de contas, onde é que você vai encontrar recursos, né, para ajuda que não através da Assembleia Legislativa. E enquanto era apenas presidente de uma instituição, ele chegava onde quer que chegasse, nós não tínhamos um representante na época ainda lá, em qualquer gabinete que chegasse, será que a porta estava aberta, ele entrava. Eu estava junto sempre da raça, né? Não tinha jeito. Aí chegava lá, normalmente o deputado estava em reunião, estava... Né? Porque o que é? Quem quer falar com o deputado? É um presidente da associação, não sei o quê. Quem tem alguém, né? Eu acho que aqui praticamente todos aqui, ou APP de escola, ou presidência de comunidade de igreja, não importa. Viu? O que um presidente de qualquer coisa que seja vai fazer lá atrás de um deputado? Vai pedir alguns cifrões. Os caras sabem disso. Então o deputado viajou, o deputado saiu, o deputado está em reunião, nunca conseguia falar. A partir do momento que se elegeu vereador, qualquer porta que batesse, tem um vereador de Canoinhas que quer falar aqui, viu? Tem pelo menos um cafezinho para conversar. Entendeu? Se vai render alguma coisa, aí são outros 500. Né? Mas pelo menos tem a isca no anzol, do contrário, nem isso não tem. Né? Então a gente nota e vê muito a diferença e a força que tem o mandato. Né? Se os senhores vereadores aqui ou de qualquer outra casa legislativa, se tiverem em mãos um projeto, né? Um projeto que seja realmente algo que tenha, né, esse impacto na comunidade, na sociedade, você pode até não receber num primeiro momento, mas você vai ter uma bandeira para brigar por isso. E isso te dá uma satisfação muito grande, porque você pode até não conseguir, mas você está lutando. O duro é você, na realidade, eu cheguei, eu tinha muitas ideias, quando chega aqui é aquele impacto, né, que não é bem assim que a coisa funciona, né? E aí você vê, cara, e agora? Tem que ter uma bandeira para lutar. Então isso realmente faz a diferença.
O tratamento, quando você tem um mandato, é uma coisa. Quando você não tem, cara, aí a coisa é muito complicada. Quem já labutou nessa área sabe que não é brincadeira, que não é fácil. Silmar, cumprimentando você, o Gerson, a Silmara, a Márcia. Quero dizer que eu tive a felicidade de estar com teu pai nessa Casa de Leis, de 2001 a 2003. E, como você disse, aonde estava, ele estava falando de sangue. Então, eu tive uma aula sobre a Dosarec e ou você simpatizava com a causa ou sair de perto do Sr. Orestes. Exatamente. Então, o Sr. Orestes, uma pessoa, além de ser essa pessoa extraordinária, desportista, conversa fácil, era aquele jeito bonachão dele, mas que, assim, olhando, que bom que ele deixou alguém que está seguindo a vida dele, e os sonhos dele. Eu sei o quanto o senhor trabalha também, e tenho certeza que, enquanto o senhor estiver aí, junto com os demais que hoje fazem parte, essa causa não vai parar. E claro que essa Casa de Leis tem por obrigação, dever, nós temos o dever de estar junto com vocês, brigando pela Dosarec e todos o que vocês precisam para que essa associação tão importante, que salvou tantas vidas já, continue fazendo o seu trabalho e cada vez, talvez, com menos dificuldade. Se conta tantas dificuldades e parece que é uma coisa tão óbvia, vocês estão salvando vidas e de repente tem que vir pedir, implorar para ajudar a salvar a vida de anônimos, que não é da tua família, não é dos teus conhecidos, nem sabem quem estão salvando. Então, parabenizar você e a toda a Dosarec pelos 30 anos, dizer que as tuas palavras aqui, você falando, eu recordei muito do teu pai, né? Um pouco se puxou ele, conversa mais mansa, teu pai já falava um pouco mais alto, saudades dele, e que nós estamos aqui à disposição para ajudar a Dosarec, sim. Obrigado. Obrigado, vereador. Silmar, quero rapidamente, porque foi falado bastante, e tudo que foi falado aqui são grandes verdades. Mas dizer, falar, reforçar, e disso a gente tem que valorizar muito, que é a perseverança, né? Tudo que você foi contando, foi falando, claro, eu não sou um menino mais, a gente viveu não do lado do Sr. Orestes e nem do teu lado, mas a gente sempre ouviu, acompanhou e em alguns momentos até contribuiu de alguma forma, né? Você sabe do que estou falando. A perseverança. E me preocupa algumas coisas no mundo de hoje. Me preocupa. Que as pessoas não deixem de fazer aquilo que estavam fazendo, que não deixem de fazer aquilo que gostam de fazer. Porque nos dias de hoje eu vejo cada vez menos pessoas se empenhando na luta voluntária, na luta sem querer algo em troca, na luta sem pensar em cifrões ali na frente, né? E esse trabalho da família Golanowski, juntamente com a família Dosarec, é uma luta de perseverança, é uma luta de se doar. Não só aquele líquido vermelho, que é o sangue que as pessoas doam, mas doar o tempo. O tempo é muito precioso hoje na vida das pessoas. As pessoas valorizam muito o tempo porque elas têm tantas ocupações e tantos afazeres, e muitas vezes afazeres banais, que é olhar o celular, mas não sobra tempo. Então, tem que valorizar pessoas como você, como a Márcia, como a família Dosarec, como a família da tua família, Silmar, de estar fazendo isso há 30 anos. E que a saúde mental, física e financeira também prevaleça para que possa manter essa liderança, né? Porque sem liderança nada vai, né, Márcia? Tem que ter liderança. Pessoas que se doem com liderança. E eu falo isso
não tanto quanto, né, a família Golanowski, mas a gente viveu um pouco isso. A gente vive ainda hoje isso, né? E vou dizer para vocês, essa semana passada e eu estou numa missão lá para o hospital, né? De doar assim uns 10 ou 12 dias de trabalho, né? E eu não estou cobrando nada disso, estou fazendo porque quero, me pediram e eu vou fazer e estou fazendo. Poucas pessoas se doam para fazer isso, sabe? Ter esse jeitinho, ter essa paciência, ter essa calma. Chamar as pessoas para entender aquela missão que precisa ser feita, porque alguém vai depender desse momento no amanhã, que é o caso que vocês fazem. Então, que esse dom da liderança e da perseverança jamais deixe de existir. Que isso esteja sempre muito consciente em vocês, mas principalmente que nós pudéssemos buscar mais lideranças, mais pessoas para se doar, mais pessoas para se dedicar em causas tão importantes quanto essa. É que muitas vezes, para muitas pessoas, não tem valor nenhum. Você faz tanto, você salva vidas, você faz tudo aquilo que precisa ser feito. E aquele cidadão dobrou o valor do sangue dele na tua fala. Poxa, isso arrepia, isso dói, né, gente? Mal sabia ele que essa atitude dele certamente deu uma impulsionada naquilo que foi feito depois. Com certeza. Então, Mal sabia ele. Então, Silmar, a minha fala é no sentido de dizer, continue a luta. Né? Todos os que estão empenhados, seja aqueles que estão doando, mas aqueles que têm o dom de lideranças, cada um nas suas localidades, cada um nos seus lugares, cada um nas suas campanhas, porque é pessoas que se doam que nós precisamos. Se nós não tivéssemos pessoas que se doem, né? Sabemos nós, o governo é incompetente, o governo não faz tudo, ele deixa tanto a desejar. Viu? E o governo dos municípios do Brasil, o governo dos estados do Brasil e o governo federal. Gasta-se errado, gasta-se mal e não se faz aquilo que realmente precisava. Né? Então, é uma pena que ao longo dos 500 anos do Brasil criou-se essa cultura, né? E ela foi cada vez andando, se arrastando e os recursos desaparecendo e nós aí, a sociedade tem que ir fazendo, poucas pessoas ter que fazer por muitas. Isso que acontece. Poucas pessoas fazer por muitas, senão não acontece. E muitas vezes, vou além, ainda mal interpretada. Julgando mal as pessoas, elas tiram do bolso, elas fazem, elas doam o tempo delas e ainda elas são mal julgadas, mal interpretadas. E Deus, na sua infinita bondade, olha a cada um das pessoas que está fazendo o bem, que está lutando pela causa dos outros, e que assim ou seja para sempre. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Silmar, e a todos os membros e componentes da Dozarec. Silmar, eu gostaria que, até serei redundante, porque muito já foi falado, e eu concordo com as palavras da vereadora Zenilda, vereadora Juliana, vereador Vilmar, em relação a esse trabalho voluntário. Eu faço esse trabalho voluntário em outra causa há muito tempo e eu sei o quanto é difícil quando se faz um trabalho voluntário por amor, doando seu tempo, doando seu dinheiro, muitas vezes o seu suor, para conseguir ajudar o próximo. Então, Silmar, eu quero deixar aqui meus parabéns por você conseguir dessa forma maravilhosa, junto de todos que auxiliam na Dozarec, continuar com esse trabalho tão árduo, que é realmente o trabalho voluntário, é um trabalho muito árduo, e muitas vezes acabamos sofrendo com ingratidão realmente, com julgamentos, como o vereador Vilmar falou. E é muito difícil. Então, é muito importante que pessoas do bem, que trabalham de forma voluntária para ajudar o próximo, sejam recompensadas. Hoje, com o agradecimento que fizemos. Hoje, aqui nesta casa, que a gente possa elogiar
e agradecer. Mas amanhã, se Deus quiser, e podem contar conosco, com auxílio com esse ônibus que tanto precisa. Nós vamos lutar para que a Dosarec consiga receber verbas. Porque é realmente injusto que cidadãos de bem tenham que sofrer tanto para ajudar o próximo. Nós precisamos do governo auxiliando e eu garanto que nós vamos correr atrás para conseguir ajudar mais a Dosarec. Fica aqui minha gratidão para todos vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhor presidente, Silmar, não gostaria de me alongar, né? Se a gente for contar as passagens, porque o Silmar foi um companheiro meu de longa data, né? Então, todos os projetos que a gente já tocou, quando ele tinha o microfone da rádio à sua disposição, a gente tinha ali, certo, gente? É sempre um parceiro, né? Isso daí eu não nego, né? Parte de eu estar aqui hoje, eu devo a você. Vou falar de você, não vou chamar de senhor, porque eu sei que você não gosta que chame de senhor. Mas eu devo a você. Quando eu perdi a última eleição, né? A primeira pessoa que me recebeu foi você. Me lembro ainda, cheguei lá na rádio chorando, daí eu me lembro ainda das palavras, você não perdeu, você venceu. Poucos fizeram o que você fez, sendo honesto, não comprando, não subjulgando ninguém, certo? Aquelas palavras ficaram até hoje, certo? Eu ficava naquele microfone olhando para você, a lágrima vindo no olho, né? Porque não é fácil, a derrota é triste, gente. Vocês não têm noção como é triste a derrota, né? Ainda mais uma situação daquela. E você foi uma pessoa que me confortou muito, né? Eu posso dizer isso, né? Eu devo muito às pessoas, porque a gente conhece um amigo quando você... Eu digo assim, perdão da palavra quem tá assistindo, quem tá vendo, mas eu digo que amigo de verdade é que nem papel higiênico. Você só sabe que ele... Você só pensa nele na hora que deu algo errado, né? Infelizmente, né? E aí que a gente conhece quem tá verdadeiramente do teu lado, né? Então, eu sou muito grato, né? E eu acho que Canoinhas é grato a você, Silmar. Tanto pelos momentos de juntar essa equipe, né? Você e o seu pai de juntar, né? Porque eu digo assim, só junta uma boa equipe quem é um bom líder, né? E vocês lideraram com exemplo, digo-se de passagem. Eu acompanhei a Dosarec por muito tempo, você não ouvia um grito lá dentro, você não ouvia nada, você via risada, então vocês lideraram. Vocês não foram chefe de ninguém, vocês foram líderes, e por isso que vocês são seguidos até hoje, né? Então vocês são um pastor sem igreja. Eu tenho certeza que se vocês colocassem o banquinho da Dosarec lá na praça, ia ter gente para seguir vocês. Pode ter certeza. Então, parabéns mais uma vez por tudo que vocês estão fazendo e parabéns pela sua família por esse legado de liderança, que é muito importante. Muito obrigado. Você falou de dor, e talvez eu tenha sido tão sensível com a sua dor, porque até o vereador Vilmar frisou aqui a questão da persistência. O senhor Orestes concorreu a 5 eleições sem ganhar. Ele foi eleito na 6ª. Então, não basta apenas fazer bem feito, fazer o que se quer fazer, etc. e tal. Quando há uma necessidade, você tem que correr atrás até a última gota de sangue. Então, derrotas eu entendo. Por isso, eu era tão sensível à sua dor naquele momento lá. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Senhor presidente, boa noite, Silmar. Boa noite, vereador. Boa noite, Márcia. Boa noite, colaboradores da Dosarec, funcionários da casa, imprensa. Serei breve, Silmar. Muitos aqui já falaram. Fiquei emocionado com esse relato, principalmente do início da história do seu Orestes. E pelo que você fala, eu acho que é um pouco diferente. O seu Orestes matava a cobra e mostrava a cobra. Também. Ele provava mesmo, né? Então, olha, uma história linda. Nós só temos que parabenizar ele, e em especial hoje, um dia de comemoração aos 30 anos da Dosarec. Eu ouvi, se não me engano, foi a Márcia, que estava até na Rádio 98,
ou um colaborador de vocês durante a semana, né? Eu escutei também o depoimento dela. É um trabalho magnífico, merece, com certeza, no mínimo, o nosso respeito, a nossa consideração. E estamos também, da mesma forma, dispostos a ajudar no que for preciso, no que tiver no nosso alcance. E tudo o que você fala deixa a gente ainda com mais vontade. Quando você fala, não, vamos falar de 30 anos de história, parece que a história está acabando ali. E que isso não seja assim, né? Que sirva de combustível para mais 30, para mais 50, que nós nos organizamos, que a gente se molde, se modifique, que se transforme, achando realmente os caminhos trilhados pelo seu Orestes. E nada mais é do que ajudar o próximo, né? Tantos heróis anônimos nós temos. Eu represento muito as comunidades em geral do nosso interior. Não foi nenhuma nem duas vezes que vi o cara batendo na porta lá, ó, você vai? Ó, precisamos agendar aqui então, vai ser quinta-feira, tal horário, você vai estar lá, ou nós vamos te buscar até aqui para você ir até lá. Isso eu presenciei. Então, veja a força de toda a do Zarec, mas de todos esses voluntários anônimos que realmente se dedicaram, se dedicam e acredito que querem continuar ainda, né? Então, um trabalho magnífico, só temos a agradecer. A sociedade de Canoinhas só tem a agradecer, com certeza. Então, um trabalho que merece toda admiração e respeito. Então, parabéns a todos vocês, a história do seu Gulanovski, e que nós mantenhamos vivo esse sentimento que ele sempre teve de ajudar o próximo. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Seu presidente. Silmar, boa noite. Boa noite também a Márcia, toda a sua equipe. Boa noite também o Joel ali, que é meu vizinho lá, popular Kiko. E o Marcião também, né, que tá aí, né, Márcio? Então, é tipo assim, a gente só fica analisando até, né, fica emocionado com essas partes aí, né, do que a gente tá comentando aqui. Tipo, há 12 anos atrás, o meu filho foi operado, né, no hospital aqui, né, no Hospital Santa Cruz, e durante a cirurgia ele usou, né, 3 bolsas de sangue. Então, a gente sempre pensava, eu sempre doava também, né, quando tinha aqui mesmo, né, na nossa cidade, né, e o Joel sempre fala, sempre, né, também convida, né, para ir, que ele é um grande líder lá, né, que a gente vê, né, sempre o esforço dele, né, e do teu pai, né? A gente tem só boas lembranças, né? Só coisas boas mesmo, né? É uma coisa assim que o que ele fez e o que vocês estão fazendo, Silmar, que você está carregando aí, tipo, esse fardo, né? Vamos dizer assim, batalhando mesmo, mas é uma coisa que sempre só vai vir em bênçãos, né? Só coisas boas. E muito obrigado aí, a gente fica muito feliz por vocês, tá, né, e o que vocês precisarem de nós, de todos os vereadores da casa, pode contar com nós que a gente também está disposto, né? Obrigado, obrigado, vereador. Silmar Gulanovski, que saudade que eu tava de ouvir a tua voz. Uma voz bonita. Não fui vereador na época que o senhor foi vereador dessa casa, mas eu acompanhava as sessões aqui presente, tipo o Márcio, que sempre nos visita. E gostava muito da sua fala. Sua fala, ela penetra, ela vai com uma qualidade nos ouvidos dos ouvintes. Você sabe falar muito bem. Em questão a história que você vem contando da do Zarec, eu não tinha conhecimento de quando nasceu, eu só conhecia a do Zarec. Portanto, eu fui doador de sangue e por algumas vezes eu fui até Curitiba, dentro do ônibus, no Hospital das Clínicas, no Erasto, e a gente ia com uma alegria. O pessoal da localidade rural aí do interior, eles iam com alegria, né? Para doar o sangue. E quando você falou que a agulha assustava mesmo, né? Mas
aquele ditado que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, eu sempre olhava do lado para não ver eles colocando agulha no meu braço. E o nosso saudoso Oreste, um guerreiro, tenho certeza que o galardão dele é muito grande pelo que ele fez, né? E quando nós fazemos as coisas com amor, nós receberemos um galardão. Vamos ter um galardão. Porque fazer as coisas por fazer é uma, agora fazer com amor, e uma coisa tão importante que é o salvamento de vida. Doar sangue é doar vida. A gente... Saudades do seu Oresto, mas o que ele fez, ele não está mais entre nós, mas o que ele fez nunca vai sair de nós. E assim ficou você com esta missão. Sei que é difícil, Silmar. Sei que é difícil, mas é na dificuldade que a gente vence. E você vai conseguir dar continuidade nos trabalhos que o senhor Orestes fez. Quero parabenizar a Dozarec, a todos os que fazem parte, a Márcia, que a gente sempre ouve, né? A Márcia do Dozarec é mais conhecida do que todos nós juntos, né? A Márcia do Dozarec. E parabéns, Márcia, pelo seu trabalho. Enfim, toda a equipe da Dozarec. O motorista, as mulheres que trabalham, que faziam os pastéis, enfim. E a você, Silmar, que está carregando essa missão que o seu pai iniciou, mas que nunca vai e deve acabar. Parabéns. Eu agradeço ao espaço mais uma vez a todos, e só para dizer, né, muito foi falado aqui do meu nome, mas o senhor Orestes deixou um legado para todos nós. Alguém tem que estar à frente em qualquer situação. Mas a situação, a estrutura hoje da Dozarec, a forma como ela foi organizada, a forma como ela funciona, foi citado o Kiko, é isso? Vocês chamam de Kiko? É lá, né, Kiko? O Kiko como coordenador e outros tantos iguais a ele, são a essência desse trabalho. A Márcia pega o telefone, liga para o Kiko retorna um dia depois, olha, amanhã tem 20, tem 30, tem quantos precisar. Assim é com todos os coordenadores. A estrutura funciona extremamente azeitada e com um custo baixíssimo. Quando foi dito aqui que o Estado, né, quando a gente fala Estado, vamos falar de governo em geral, que o Estado não faz o que as entidades fazem. E ainda bem que não faz, porque seriam mais alguns milhões que seriam gastos para fazer aquilo que as entidades em geral acabam fazendo com muito pouco, mas precisam de um pouco do Estado também. Do Estado enquanto governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, agradeço mais uma vez e todas as palavras que foram a mim dirigidas, eu quero dividir com cada uma das pessoas que compõem essa entidade hoje, que com a minha presença ou sem a minha presença funciona, e nós temos que assim fazer. Porque os heróis, né, eles passam, mas a necessidade de fazer o bem continua sempre. Então nós não podemos depender de heróis. E a Dozarec é hoje um exemplo desse. Não depende de uma pessoa, como dependeu durante muitos anos. O sacrifício dele se manifesta, digamos, o valor desse sacrifício em cada um dos doadores, coordenadores, em cada uma das pessoas que compõem hoje a Dozarec na cultura da doação de sangue e da ajuda ao próximo. Então, agradeço a todos mais uma vez e reforço que quando falamos em Dozarec, falamos em algumas milhares de pessoas que fazem anonimamente um gesto que salva vidas de pessoas que para nós também é anônimo e não nos interessa saber quem é. Essa semana passada, inclusive, eu recebi na loja uma senhora e a gente tudo de máscara, não se identifica. Ela disse, você que é o Silmar? Sim, eu preciso agradecer. Porque há 7 anos atrás, o meu filho, com 2 anos à época, precisava de um transplante de medula, e para isso foram utilizados mais de 100 doações de sangue ao longo de todo o processo, e hoje ele está lá, firme, são, saudável, eu só tenho que segurar para não ficar trepando em árvore, coisa, porque a questão cardíaca dele não permite. Mas o meu muito obrigado. Então, quando a gente recebe uma mãe que vem agradecer
a saúde, a vida do seu filho. Não há mais nada que alguém possa fazer que dê tanta satisfação e tanta energia para que o trabalho continue. E isso não fui eu. Não foi só a Márcia, só o Kiko, só qualquer um dos que estão aqui. Todos. Ninguém sabe quem doou para aquele menino lá. Então, todos ajudaram a salvar essa e uma vasta, centenas, milhares de vidas por aí. Então, muito obrigado mais uma vez. E contamos e precisamos do apoio de vocês para o nosso dia a dia, que é bem difícil, e a tendência é que a coisa complique cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 119/2021, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina e da outras providências. Cessão de uso pelo prazo de 5 anos de um veículo Volkswagen tipo caminhão, ano modelo 2021-2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei 119. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 41/2021, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Professora Lande Ama Nepel. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 41. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 98/2021, que extingue o programa Sentinela, institui o Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, CREAS, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 98/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 99/2021, que altera a nomenclatura de cargos comissionado e da outras providências. Altera a nomenclatura do cargo comissionado de coordenador do programa Sentinela para coordenador do CREAS. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 99. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 108/2021, que denomina Via Pública de Guilherme Louz. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Senhor presidente, só para justificar, essa rua é uma rua que ela é denominada com esse nome, ela já é existente, e também o senhor Guilherme foi um empresário, uma pessoa muito conhecida aqui no nosso município há muitos anos, né? Do lugar. E agora houve a necessidade de verificar essa lei não existia. Então, a rua já está denominada há muitos anos e tal, mas só que não havia a lei que regulamentasse. E como hoje nos cartórios há essa necessidade de que as ruas estejam realmente regulamentadas com lei, por isso é que foi então está sendo feita essa votação, essa lei novamente, né?
ou pela primeira vez agora, para que possa, então, isso, de fato, se concretizar o nome do seu Guilherme Lossi e também resolver uma questão que está acontecendo naquela região lá, que tem moradores que precisam de fazer algumas documentações com terrenos e propriedades e estão tendo dificuldade. Então, só justificar isso. E também os 2 outros projetos de Sentinela, que foram só alteração de cargo, não é criação de cargo, para deixar claro que não foi criado nenhum cargo novo, só foi feita uma alteração de cargo, mudando de uma instituição para outra, e por isso que não foi discutido, que as comissões já haviam conversado, discutido, e então por isso que não houve debate aqui no plenário. Só deixando claro isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 108. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária Zenilda que realize a leitura. Requerimento 609/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Valdir Cobalcini, deputado estadual, agradecendo os recursos destinados ao município, que serão utilizados pela Secretaria de Saúde para a realização de castrações, na importância de R$ 75 mil. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, na sexta-feira eu recebi a notícia tão esperada, porque eu e a vereadora Zenilda estamos desde o início do ano correndo atrás das emendas com os deputados do MDB. E na sexta-feira eu recebi a feliz notícia de que foi destinado o valor de R$ 75 mil para que seja realizado um mutirão de castração em Canoinhas. Então eu fiz esse requerimento para agradecer ao deputado e esperamos que, assim como esse 75 mil que veio desta vez destinado para a castração, a gente consiga ir por meio da bancada MDB cada vez mais e mais emendas para a nossa Canoinhas. E gostaria de lembrar ainda que esses pedidos, essas reuniões que tivemos, tanto com esse deputado quanto com vários outros, nós fomos com nossos próprios recursos, não utilizamos diárias, porque precisamos auxiliar, né, no progresso aí do nosso município e não gastar mais. Então é isso, fica aqui a nossa moção de agradecimento ao deputado por ter destinado esse valor aos cofres públicos de Canoinhas. Continua a discussão? Não havendo mais quem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 609 está aprovado. Requerimento 610/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de Obras, solicitando o estudo para a implantação do sistema antipó nas ruas João Batista Pontarolo e Guilherme Rari, no bairro Alto das Palmeiras. Os moradores, por meio de abaixo-assinado, solicitam essa melhoria, tendo em vista que o setor do bairro não possui projeto para a implantação de pavimentação asfáltica. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Gostaria de lhe cumprimentar em seu nome, cumprimentar os demais colegas e o público que nos assiste. Então, essa solicitação vai de encontro ao pedido dos moradores, que inclusive estão nos assistindo. Então, a gente agradece muito, né, essa participação popular, tanto de levar para nós as demandas, quanto acompanhar o nosso trabalho. É muito importante que as pessoas acompanhem o nosso trabalho, seja presencialmente, seja nas redes sociais. Então, essas duas ruas, inclusive a Guilherme Radi, que ela tem um problema crônico ali, que é aquela descida que vem do supermercado Steidel, então sempre tem problema ali com o deslocamento ali, as pessoas não conseguem, conforme o dia não conseguem nem sair ali daquela rua, então seria necessário realmente o antipó, e a gente sabe que tem que estender mais ainda esse sistema de antipó, porque ele dá uma base muito boa para a rua, para que depois ela seja pavimentada, então o município acaba economizando
A partir do momento que ele faz o antipó, ele economiza dinheiro depois da pavimentação. Porque quem analisa as planilhas orçamentárias de uma pavimentação asfáltica vê o montante que é gasto na base e na estrutura do asfalto. Digamos que seja quase que 40% a 60%, dependendo da composição do solo e da rua. Então, é um valor muito alto. Então, eu creio que o município deve avançar nesses antipós, né? Foi uma das promessas de campanha, inclusive, do prefeito, e a gente tem que estar aqui cobrando as promessas, né? Então, a gente prometeu, é cobrado, o prefeito prometeu também, a gente vai cobrar aqueles que nos procuram a partir dessas promessas. Seria isso, senhor presidente. Está em votação o requerimento 610. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento 611/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de Obras, solicitando o estudo para a implantação do sistema antipó nas ruas João Maria dos Santos e Nazir Cordeiro, bairro Campo da Água Verde. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, tanto a rua João Maria dos Santos quanto a rua Nazir Cordeiro, principalmente nesse trecho em que liga tanto a João Maria quanto a Nazir Cordeiro à Avenida dos Expedicionários. Nós sabemos que tem sido motivo de muita solicitação. Na rua João Maria dos Santos, os moradores fizeram um abaixo-assinado para solicitar a lombada. Mas como é uma estrada que não é pavimentada, a lei, então, não assegura a implantação de lombadas. Então, conversando com os moradores, dando o retorno para os moradores, eles entenderam, então, que enquanto não acontece, então, uma obra asfáltica ali, uma pavimentação asfáltica, que o antipó, então, seria esse meio termo para colaborar, então, porque as pessoas ali, elas vão cortar caminho, então, da Frederico Kohler, ou elas saem vão pela Nazir Cordeiro para sair na Avenida dos Expedicionários, ou um pouco mais adiante, na rua João Maria. Então, essa solicitação do antipó é um pedido dos moradores e nós gostaríamos, então, que fosse feito pela Prefeitura, através das duas secretarias, esse estudo de viabilidade. Está em votação o requerimento 611. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento 612, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Joel José de Souza, diretor do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, Campos Canoinhas, solicitando estudo para a execução do projeto em parceria, visando dar suporte ao produtor de tabaco de Canoinhas e região, através do plano de custo da produção, que além de demonstrar a viabilidade ou não da cultura, traria amparo legal ao agricultor diante das entidades e iniciativa privada. Essa parceria seria de fundamental importância para o município, agricultores e a instituição de ensino, através da pesquisa e extensão. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, Homer. Esse requerimento vai de encontro a uma das ideias que foram propostas aqui quinta-feira, no nosso ciclo de palestras. Inclusive, gostaríamos de agradecer aos funcionários da casa que nos ajudaram, as pessoas que participaram, né? Então, a gente teve uma participação maciça mesmo. Eu creio que todos nós saímos daqui muito, muito felizes, né? Eu com o vereador Maurício, que encabeçamos, eu sei que todo mundo foi simpático à causa, mas eu com o vereador Maurício pegamos e colocamos esse neném no colo e embalamos ele para ele dormir, né? Então, nós dois aqui que realmente quisemos tocar esse projeto adiante, e foi muito bacana a gente ver essa participação, ver as pessoas participando, e as ideias foram surgindo. E uma delas seria realmente fazer a elaboração do custo de produção, né? Esse custo de produção foi nos trazido através dos palestrantes aqui,
que as empresas não utilizam o custo de produção atualizado para nossa região, né? Setorizado aqui no município de Canoinhas e regiões afins, que eles usam modelos e projetos até do Rio Grande. Então, que a gente sabe que toda a questão de logística e tributação é diferente. Então, estive hoje, inclusive, até agradecer ao senhor Joel, que me recebeu hoje à tarde. Então, a gente está, através desse requerimento, a gente está tentando oficializar essa parceria para que a gente possa, sim, elaborar esse plano do custo de produção e que o agricultor, a partir do momento das decisões que eles tomarem, qual maneira que eles decidam se organizar, que na reunião de quinta-feira a gente deixou o leque aberto, né? A gente espalhou as cartas na mesa, cabe a eles agora escolher o que eles vão fazer. E a partir do momento que eles tiverem essa organização, a gente tenha realmente essa arma a favor deles, que é esse plano de custo de produção. Seria isso, senhor presidente. Está em votação requerimento 612. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado o requerimento 612. Requerimento 613/2021, de autoria do edil William Godoy. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, e ao senhor Luiz Fernando Cardoso, secretário de Estado da Educação, solicitando a possibilidade de ceder 2 cômodos da Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus para a POCA, Associação dos Pacientes Oncológicos de Canoinhas. Os cômodos fazem fundos com a instituição e a cessão de uso desse espaço para a POCA se faz necessário para melhor atender os pacientes oncológicos de Canoinhas e região. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Pedi para a nossa assessoria redigir esse requerimento, pois fui procurado pelo companheiro rotariano Lorival Stein, o qual ele me trouxe essa necessidade. Ele, além então de fazer parte do Rotary, ele também é voluntário da POCA, e ele me trouxe essa situação, onde o colégio, que hoje é do Estado, ele tem 2 cômodos que fazem divisa com a POCA, e de forma simples a POCA vê que é fácil de passar para eles esses cômodos que eram utilizados como lavanderia, hoje não são utilizados, e eles teriam grande serventia para eles, podendo servir aos associados. Eles precisam de mais espaço, ali já não tem mais para onde crescer, então seria de suma importância que o governo do estado olhasse com atenção e com carinho para esse requerimento, que foi feito pela APOCA. Eu apenas estou sendo um instrumento aqui. Obrigado. Está em votação o requerimento 613. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Requerimento 613 está aprovado. Nada mais, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês essa noite. Ao Silmar, e em nome do Silmar, em nome da Márcia, um abraço a toda a equipe da Dosarec e a todos os que fazem parte da Dosarec, que são também os doadores. Quero agradecer aqui aqueles que nos acompanharam pela internet. E nada mais, havendo tratado, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 30, às 19 horas. Uma boa noite a todos.